material complementar que eu passei, justamente nós já comentamos alguns desses fatores que atuam diretamente na erosão. Então, nós temos que pensar justamente que o solo, ele busca esse equilíbrio. Mas como é um sistema aberto, então nós temos aqui, olha, o solo supostamente em equilíbrio, isso vai modificando de forma muito rápida, até pelas alterações naturais. Essas alterações naturais, elas são geralmente lentas. É a transformação do 2 para 1, para 1 para 1, para óxidos, a chuva que umedece o solo, principalmente quando você está numa situação mais de equilíbrio, com vegetação, são os ciclos de umedecimento e secagem, o solo em si, em seu estado de equilíbrio. E essas alterações, elas são geralmente lentas. Lógico que eu tenho situações onde mesmo essas alterações naturais são abruptas. Por exemplo, num deslocamento de placas, onde eu vou ter grandes movimentações em um terremoto, ou no soerguimento de placas, onde eu vou ter grande volume de terra modificado. Já essas alterações aceleradas, nós temos que pensar principalmente no que diz respeito dessa alterações aqui aceleradas, quando a gente maneja o solo, quando a gente está trabalhando o solo de forma equivocada. Então, não temos que buscar absolutamente a condição natural, mas eu tenho que modificar o mínimo para eu manter esse equilíbrio. Lembrando que esse equilíbrio ele tem constante mudança, porque o solo é um sistema aberto. E aí, modificado esse equilíbrio, eu vou ter intemperismo, erosão, neoformação de minerais, está sempre em modificação. O que nós buscamos no processo de conservação de solo e água? É justamente minimizar essas alterações aceleradas no que diz respeito à modificação antrópica, ao nosso manejo do solo. Então, por isso que é importante a gente saber os fatores. Por quê? Qual que é a velocidade e intensidade dessa alteração? Qual que é o comportamento dos meus solos? Quais fatores que influem nisso? E onde efetivamente eu posso manejar? Tem muitos fatores que nós trabalhamos na agricultura, no meio ambiente, que é justamente o quê? Eu não posso manejar todos os fatores. Talvez os fatores que provoquem a maior intensidade de alteração, alguns comportamentos do solo, como, por exemplo, o aspecto de mineralogia, de profundidade, que eu não tenho como alterar. Mas eu tenho que pensar justamente onde, como que eu, enquanto engenheiro agrônomo, enquanto engenheiro ambiental, enquanto tecnólogo, onde eu posso alterar esses processos. A intensidade e a velocidade da erosão dessa alteração. Então, o que nós temos? O que esses GIFs estão justamente mostrando? E o que chama a atenção nesses GIFs? O que vocês estão observando nesses GIFs? Qual o fator que eu estou mostrando aqui que faz ter uma erosão? O que está mostrando esses GIFs aqui? O impacto da chuva, o impacto da gota. O que mais que chama a atenção? Uma pena que esse daqui, tá a fonte deles, depois
tenho que mandar para vocês até as outras aulas. Aqui está mostrando uma gota caindo em um solo, e justamente o solo, o splash, nessas duas situações, eu estou em um relevo, eu estou em um uso, eu estou em um uso urbano, uma situação onde não dá para eu verificar efetivamente o solo saindo. Mas é como se fossem pequenas bombinhas que caem em uma grande área, e se cai diretamente no meu solo, eu estou demonstrando aqui a capacidade de destruição da estrutura de uma gota de água. Então, o potencial que é. Então, um desses fatores é justamente a chuva. Pessoal, vocês estão chegando bem atrasado até na aula online, hein? Eu procuro fazer uma aula mais curta para não ficar cansativo, então vamos tentar chegar no horário. E aqui, quais fatores que eu estou tentando demonstrar nessa foto que vai interferir diretamente na erosão? A topografia, tem a topografia, o declive, né? Olha, eu não posso comparar uma situação dessa do cerrado, como, por exemplo, esse relevo aqui, essa foto do cerrado, com esse relevo plano, onde eu tenho uma permeabilidade de água, onde eu tenho outros relevos aqui mais montanhosos, enquanto aqui eu tenho um montanhoso, aqui eu tenho um forte ondulado. Observe esse relevo mais ondulado, aqui até escarpado, se a gente for pegar, a cobertura do solo, as distintas coberturas do solo. Então, aqui, nós temos que pensar que o solo nu, o solo descoberto nessa situação, ele fica totalmente mais vulnerável à ação dos fatores que influem diretamente na erosão. Ao passo que, quando eu estou numa situação de solo coberto, olha aqui que eu tenho uma vegetação natural, um pasto muito bem conduzido, uma lavoura muito bem conduzida, um sistema de plantio direto, uma cultura ou uma cultura bem manejada, que não deixa espaço, que não deixa o solo nu, eu consigo, então, ter um bom desenvolvimento desses solos. Ora, e o que está demonstrando aqui nessas fotos? Qual o fator dessa foto que provoca uma erosão muito acelerada? Que fator que essas fotos estão mostrando? Velocidade de escoamento, a infiltração, nesse caso não está mostrando a infiltração, talvez a falta dela. Eu quero um nome, como nós chamamos isso? Essa velocidade de escoamento, qual o nome dessa foto que nós estamos vendo aí? Isso, enxurrada. Então, nós temos aqui a enxurrada, que é o que, no final das contas, nós vamos tentar, de qualquer forma, diminuir essa enxurrada. Eu tenho que diminuir esse processo de enxurrada, por quê? Lembre lá no começo da gota de chuva caindo no solo, que provoca aquele splash, que provoca o desprendimento das partículas. Soma-se a isso a velocidade de turbulência que essa água, que uma enxurrada provoca. Observe a cor dessa água. Observe a cor dessa água. Eu perdi um vídeo uma vez que eu peguei uma grande chuva vindo de Guaxupé para Muzambinho. Estava uma chuva muito intensa, de andar assim a 10, 15 km por hora. Eu gravei o vídeo, depois eu perdi esse vídeo. Justamente que a água que invade a rodovia é uma água muito turva, extremamente turva. Está carregando essas partículas, está carregando, sobretudo,
o horizonte A do meu solo, a parte com mais matéria orgânica, de melhor fertilidade, juntamente com ele também vai os agroquímicos, enfim. Nós temos, então, que evitar muito essa enxurrada. E para evitar a enxurrada, lembra que eu tenho que tentar fazer o quê? Maximizar a infiltração de água. Quando isso não for possível, diminuir a velocidade dessa enxurrada, que é um fator muito importante no processo de erosão. Então, numa situação dessa daqui, observe que a chuva não está tendo infiltração, e na verdade eu estou perdendo solo, e esse solo está indo justamente para as partes mais baixas. E qual fator aqui que eu estou tentando mostrar sobre a influência na erosão? Dos fatores que influem na erosão. Que eu tô... A variedade dos solos. Cada solo tem sua resistência e sua fragilidade no aspecto de erosão. Então, nos fatores de formação do solo, o solo em si é um fator muito importante, que tem sua diferente resistência, que tem o seu diferente potencial de erodir ou não. Então, vocês, enquanto gestores, vocês, enquanto tomadores de decisão, vocês vão analisar o fator solo. Pensem, igual nós conversamos na aula passada. Eu não posso comparar um cambisolo com um solo estreito, um solo profundo, com um latossolo em relevo plano, com elevada permeabilidade, com boa estrutura. Então, esses fatores, nós temos que tentar analisar cada situação para justamente o quê? Eu alterar onde eu posso alterar, que é justamente no manejo, no uso e ocupação desse solo. O que eu vou colocar nesse solo? Qual que vai ser a minha tomada de decisão? Eu vou bater bem na tecla de vocês, bater na tecla de vocês é ótimo. Eu vou bater bem nessa tecla que é justamente o quê? A conservação do solo não é algo que você enxerga de forma imediata. Diferentemente lá da fertilidade, da nutrição, quando você faz uma adubação bem feita, quando você pega uma área que está toda com a fertilidade equivocada, com o manejo da fertilidade equivocada, você faz esse manejo, no outro ano, você já tem uma resposta de pronto no que diz respeito à produtividade. A conservação do solo e da água, além de ser uma responsabilidade ética, é algo que nós vamos enxergar, sobretudo em períodos de déficit. Então, quando eu faço um manejo mais conservacionista, o resultado que eu vou ter vai ser justamente em períodos mais críticos. Por quê? Vai ficar mais água por mais tempo no meu solo, o sistema radicular vai estar mais profundo. Então, em períodos de déficit, em períodos de secas, que vão cada vez mais se repetir esses eventos com maiores intensidades, então nós temos que pensar na conservação do solo não como algo que vai ser muito rápido, que eu vou enxergar muito rápido, mas sim progressivamente, principalmente nos períodos de déficit. Quando está tudo muito bom, qualquer coisa nós conseguimos uma boa produtividade. Sobretudo quando o clima está muito bom, quando o clima favorece, fica tudo muito fácil. Mas a conservação do solo, nós vamos enxergar isso depois de algum tempo, principalmente na permanência de água em período de déficit. Então, falando de cada fator especificamente, nós vamos começar com o fator chuva. O fator chuva
é o fator climático de maior importância na erosão. A erosão hídrica para a gente é a erosão mais importante e que mais a gente perde solo. E ela tem uma relação estreita entre o volume da enxurrada. Então, olha, enxurrada, o que nós devemos evitar ao máximo. E o volume da enxurrada, ela é em função da intensidade, da duração dessa chuva e da frequência que essa chuva ocorre. Então, enxurrada, quando eu falo em chuva, eu falo de intensidade, duração e frequência. Eu colocando os mesmos outros fatores, né? Declividade, infiltração do solo, enfim, fator chuva. E aí, dentro dessas funções, observem, vamos analisar a distribuição de chuva no Brasil. Para vocês aí, desses fatores, qual o fator que deve ser o mais importante para o volume da enxurrada? Desses 3 fatores aí, o que vocês acham que é mais importante? O Heitor acha que é intensidade, o Lucas também acha, a Natália, o Hernani, a Aline, a Amanda, estão achando que é mais intensidade. Júlia, vamos lá, gente. Escrevam a intensidade só para vocês não dormirem. Ok. Muito bem. Intensidade. O fator chuva. Calma aí que o Google está ouvindo minha voz aqui. No fator chuva, realmente, a intensidade é mais importante. Então, vamos viajar aqui pelo Brasil, vendo alguns climogramas para a gente ver essa distribuição de chuva. Olha a distribuição de chuva no semiárido do Brasil. Observe aqui, olha, pessoal, ver gráfico, nós temos sempre analisar a escala, tá? Até 250 milímetros aqui de precipitação. Olha como a chuva é muito concentrada. Observe o mês de março, olha a quantidade de chuva, olha a intensidade de chuva, nesse caso, que nós temos no semiárido. Olha a distribuição de chuva em Porto Alegre, na região sul. Olha como é homogênea essa distribuição de chuva. Fazer, por exemplo, fazer levantamento de solos lá no sul, não tem nenhum período mais seco para você programar vamos no período seco para evitar a chuva e tudo. Observem que é uma distribuição de chuva bem homogênea. Olha a distribuição de chuva e a escala de chuva no norte do Brasil. Então, observem a distribuição de chuva. O que me chama a atenção também é essa umidade relativa, né? Eu não conheço o norte, mas falam que é um calor muito intenso e úmido, que dificulta você transpirar. Dificulta muito você transpirar nessa situação. Então, observe aqui a precipitação justamente no norte do Brasil. Olha a diferença que é em termos de chuva. Olha a distribuição de chuva de Guaxupé, como que é o climograma de Guaxupé, um período seco muito bem definido. Então, nós temos diferentes intensidades dessas chuvas. Então, essas são chuvas com potenciais distintos. Então, o que vai afetar mais na erosão? A intensidade ou a quantidade? Lógico que as duas são importantes, mas a intensidade vai provocar uma maior quantidade de erosão. Por quê?
eu vou ter mais enxurrada. Observem que nós temos nessa situação aqui de intensidade, em um mesmo tempo, diferentes quantidades de chuva. E aí, é uma briga com a infiltração de água no solo. A questão de chuva, a questão de água, ela vai estar brigando com a infiltração. E aí, se eu tenho uma maior intensidade, eu tenho que ter uma infiltração mais rápida. Mas a infiltração do solo, ele tem um valor máximo. Então, observem essa notícia de 2016, olha. Temporal teve volume equivalente a quase um mês de chuva em Poços. Choveu 122 milímetros apenas na noite dessa terça-feira, onde a média mensal era de 145 milímetros. Não sei se vocês lembram desse temporal em 2016 em Poços, ainda mais a situação que é Poços de Caldas, quem lembra das imagens de lá, dos carros boiando. Olha a intensidade que foi a chuva. Choveu aí numa noite 122 milímetros, essa quantidade, enquanto que o normal para o mês era de 145 milímetros. Então, um grande volume de água não foi infiltrado, porque não deu tempo de infiltrar água no solo, e eu tive uma grande quantidade de enxurrada. Então, dados de chuva em totais ou médias mensais e anuais, pouco significam em relação à erosão. Então, quando eu estiver fazendo o meu projeto para eu analisar, para eu colocar estruturas de conservação do solo, eu tenho que dar muita ênfase na questão da intensidade. Eu tenho que pegar um histórico, o máximo que eu conseguir de histórico, de pelo menos aí uns 20 anos, para ver qual foi a chuva mais intensa e trabalhar com o valor com o pior cenário. Eu sempre vou trabalhar com o pior cenário para eu dimensionar, por exemplo, as minhas estruturas, as minhas bacias de captação, as curvas de nível. Eu tenho que levar em consideração a intensidade. Então, intensidade de chuva é o fator mais importante. Observem aqui esse artigo que eu peguei da Catena, que é uma importante revista de manejo do solo. Catena lembra até essa estrutura de terço superior, terço médio, terço inferior. Uma das mais importantes revistas científicas do solo, que pegaram essa daqui, olha, a intensidade, colocaram em log para linearizar. Observe aqui, ó, a intensidade da chuva, da média da chuva, e a taxa de erosão. Olha como que aumenta a erosão quando eu aumento a intensidade da chuva. E é interessante quando a gente pega uma revisão, um artigo de metadados, que ele compila diversos outros artigos. Então, esse artigo de 2016 mostra justamente esse comportamento, essa relação com a intensidade da chuva e o aumento da taxa de erosão. E nós temos aqui o fator que nós chamamos de erosividade da chuva. Então, a intensidade e a erosividade, que é a capacidade potencial de provocar erosão. Então, eu tirei aqui do vocabulário de ciência do solo, que é a erosividade. Olha, quero que vocês lembrem das chuvas que vocês já pegaram, as chuvas que vocês já tomaram no decorrer da vida. Tem aquela chuva fininha, tem aquela chuva que dói até a testa,
quando você está nessa chuva tão intensa, dos diferentes tamanhos de gotas das chuvas. Então, essas chuvas, elas apresentam diferentes erosividades. Cada chuva, ela tem uma capacidade energética de movimentar o meu solo. Ou vai ter uma capacidade de se infiltrar justamente no solo. E aí, nós vamos observar alguns fatores. Porque pensem numa gota de chuva. A gota de chuva, quando ela cai, ela está carregando uma grande energia cinética. Então, ela tem uma energia cinética que abruptamente, em um solo nu, ela vai bater e descarregar toda aquela energia. E quando ela descarrega toda essa energia, ela vai provocar erosão. Então, a chuva cai com diferentes energias potenciais. No caso, a movimentação da energia cinética. Observem aqui esse artigo de 2004, que fala justamente da erosividade da chuva no Brasil. Esse autor, também na Catena, uma revista muito importante, o Alexandre Marco da Silva, ele dividiu o Brasil em função da erosividade da chuva, em áreas homogêneas. Então, cada ponto aqui tem uma característica da chuva, que a chuva apresenta determinada, como que fala? Erosividade. Observem esses dois mapas. Enquanto que aqui eu tenho a chuva anual, a pluviometria anual, a quantidade de chuva no Brasil. Aqui eu tenho a erosividade da chuva. Observem que desse lado eu estou falando da quantidade e aqui eu estou falando da erosividade, do potencial dessa chuva de causar a erosão. Observem que nós temos mais ou menos o mesmo comportamento, mas não em todos os locais. Como, olha o sul, que eu comentei, que tem uma chuva muito bem distribuída. O sul chove relativamente bem, mas essa chuva é mais distribuída, que diminui a sua intensidade, e nós temos nessa situação uma erosividade relativamente menor. Mas observe ali o Cerrado, o norte do Brasil, como que tem uma chuva com grande potencial erosivo. Eu consigo alterar a erosividade da minha chuva? Sim ou não? O potencial dela eu consigo alterar? O que vocês acham? O potencial dela provocar erosão. Eu consigo manejar esse potencial? Será? Como que eu vou conseguir alterar o potencial dela? Muito bem, Lucas. Eu não consigo alterar o potencial dela. Eu consigo alterar o dano que ela vai provocar, alterando um outro fator, que é se o solo está descoberto ou não. Mas o potencial dela, a energia que ela carrega, eu não consigo alterar. Vocês pensaram, sim, eu posso evitar a erosão com cobertura vegetal, mantendo essa cobertura vegetal. Mas o potencial dela eu não posso. Então, acompanhando aqui aquele mesmo trabalho, sim, a curva de nível
eu vou ajudar para diminuir a erosão, mas não o potencial dela. A curva de nível, sim, é de extrema importância. Observem aqui, em termos de latitude e a erosividade. Quanto mais ao norte, estamos falando aqui na latitude, quanto mais ao norte nós temos, vai aumentando uma tendência de aumento na erosividade dessa chuva. Então, como conclusão do trabalho, nós temos que a maior parte da área estudada, 70%, beleza aí? Só limpar aqui. Nós temos aí, por volta de 70% das chuvas do Brasil foram classificadas como forte ou muito forte no potencial de provocar a erosão, ou seja, na erosividade. Então, nossas chuvas são chuvas com elevados potenciais de provocar erosão. Isso eu não posso alterar. Eu não posso alterar a chuva, eu posso alterar a consequência dela. Por isso que é importante eu conhecer essa situação, embora muitos negam, mas como a maioria da comunidade científica fala que estamos tendo modificações climáticas, alterações climáticas, que isso vai ser cada vez mais constante. Eu não sou climatologista, eu concordo com o que a maioria da ciência diz. Então, forma das gotas de chuva que contribui para a erosão. O que vai acontecer? Como que essas gotas de chuva contribuem com a erosão do solo? Ela desprende as partículas do solo num local que sofre impacto. Aqui, nós temos que lembrar alguns conceitos de pedologia, como solos mais siltosos, como os cambissolos, ou solos com a tendência de formar pseudosilt, como os casos dos latossolos, muito temperizados, ou ainda solos com areia fina, tem uma tendência de formar encrustamento. Então, desprende as partículas de solo no local, transportam por salpicamento as partículas desprendidas. Nós vamos ver um vídeo logo, salpica. Igual quem cozinha aí, vou salpicar algo, então pula essas partículas. Imprimem energia em forma turbulência à água superficial. Então, pensa a erosão também. Eu tenho a erosão e está caindo, erosão não, a enxurrada. Pense na enxurrada. Está tendo enxurrada e está caindo água em cima dessa enxurrada. Então, está provocando ainda mais turbulência nela. Ela está provocando ainda mais erosão, como você está mexendo em algo que vai dar um potencial muito grande de energia. Então, são essas formas que as gotas de chuva contribuem para a erosão. Observe, nesse caso, a velocidade da gota d'água e o que acontece no processo de areia. Olha o comportamento da queda de uma gota de chuva e a velocidade que ela vai cair. Então, o material que eu passei para vocês tem as diferentes velocidades e os impactos que isso pode, a velocidade final que vai ter. Olha, observem que as gotas, o salpicamento, isso é em um ponto. Imaginem todo o terreno, imaginem toda a área, imagine uma área descoberta. Isso foi uma gota em um momento só. Imagina isso constantemente. Imagina isso constantemente. O que isso vai acarretando
nos solos. Então, olha esse salpicamento, imagina um monte de silt ou pseudo-silt, ou areia fina distribuindo essa escala. Aqui, esse vídeo estava mais interessado em mostrar, talvez, o comportamento da própria gota, né? Mas vamos ver novamente. E agora, nós temos uma questão que é justamente o quê? Ok, a chuva. A chuva é um fator que eu não consigo manejar. Tem tentativas de criar chuvas, mas eu não consigo alterar efetivamente a chuva. Eu consigo alterar o quê? A consequência dela. E é uma briga onde eu devo evitar essa enxurrada. Então chove. Nós queremos a chuva. E aqui que é o nosso desejo, olha, que a água infiltre, que a água fique margenada, que ela percole para gerar uma água limpa para meus cursos d'água. É isso que eu quero. Que ela fique armazenada para minha planta. E eu devo evitar, sobretudo, a erosão, essa perda d'água. Sim, o Gustavo perguntou se o mulching é uma técnica importante, muito importante, para a gente evitar, justamente porque eu tiro aquele impacto direto da gota d'água. E aí, eu quero fazer o quê? O máximo de infiltração no meu solo. Que o meu solo tem uma estrutura boa para infiltrar e para armazenar essa água. Eu posso manejar, ter manejos aqui, para eu alterar algumas propriedades do meu solo. Para, sobremaneira, aumentar essa infiltração. É isso que vai ser o pensamento de vocês em termos de manejo, quando vocês estiverem manejando, em termos de infiltração. Tem que fazer manejos que promova a infiltração. Mais infiltração, mais oportunidade da água ficar armazenada. A infiltração, relembrando lá da física, ela vai estar relacionada com a força gravitacional e com a força capilar. O solo, quando está seco, vai agir muito, ele vai ter uma forte velocidade de infiltração. Essa força gravitacional, ela vai estar relacionada com os poros maiores. Então, chove, o solo vai receber essa água, os macroporos podem até ficar com uma certa quantidade de água. Depois que cessa essa chuva, a força gravitacional puxa essa água dos macroporos, consegue romper essas forças, movimentar essa água verticalmente para o centro da Terra, puxando para o centro da Terra, né? Tirando essa água dos macroporos. Depois que sai a água dos macroporos, começa a prevalecer essa força capilar, que é a movimentação de água, nos poros menores. Então, a infiltração, ela tem essas duas forças de atuação. A força gravitacional, que está relacionada com a água que está ali nos macroporos, que sai rapidamente do sistema, e a força capilar, que é a água que permanece um pouco mais no sistema. Então, a infiltração, quando começa a chover, eu tenho uma velocidade de infiltração elevada, muito alta, típica do solo. Se essa chuva continua, a capacidade do meu solo de infiltrar água, a velocidade de infiltração vai progressivamente diminuindo. Por quê? Os poros vão ficando cada vez mais cheios d'água.
Então, aquela água que saía rapidamente, a água que saía rapidamente, ela vai progressivamente diminuindo essa velocidade, até a gente chegar numa constante, que é a constante de, de saturação, que a velocidade de água, que a velocidade vai ficar constante, independente da quantidade de chuva. Se a chuva mantém, esse excesso de água, se está chovendo, por exemplo, aqui, nessa velocidade, esse excesso de água, tudo transforma em enxurrada. Não, é a água que sai rapidamente do sistema. Então, é esse o comportamento do meu solo. Então, essa intensidade, essa velocidade de infiltração, ela é modificada, ou para cima ou para baixo. Manejos agrícolas, mal manejado, eu vou diminuir essa velocidade de infiltração de água no meu solo. Isso tem uma forte influência da estrutura, lembrando lá da pedologia. Então, por isso que os latossolos, eles têm uma velocidade rápida de infiltração de água no solo, justamente por causa da sua estrutura granular. Quando o solo está compactado, pense em um solo em blocos, por exemplo, eu compacto esse solo, ele pode ficar muito mais lento essa infiltração. Mais lenta a infiltração, mais excesso d'água, mais enxurrada. Então, eu tenho que fazer o quê? Um solo melhor estruturado. Qual que é um fator importante na estruturação do solo que eu posso manejar? Para deixar esse solo com uma estabilidade maior na sua estrutura. Qual que é o componente do solo? Muito bem, Júlia. A matéria orgânica. A matéria orgânica deixa o solo muito mais estruturado e aí eu tenho essa velocidade de infiltração. Então, observem que uma outra importante revista, eu estava pesquisando ontem alguma coisa para colocar na aula, sem ser Pinterest e Twitter, eu achei justamente essa revista, falei, nossa, que trabalho bem feito, e principalmente me chamou a atenção que está falando de trópicos e subtrópicos para melhora da infiltração. Então, o plantio de árvore para restauração de terra, nos trópicos e subtrópicos, para você melhorar a infiltração de solo. E observe que são autores brasileiros da ciência, servidores públicos brasileiros, publicando aí nas principais revistas científicas do mundo. Então, foi uma revisão que observem aqui, como uma parte de referência, como quando você faz uma restauração florestal, o que acontece nas modificações, as modificações em termos de taxa de infiltração do solo. Todos os outros modificou muito. Lógico, uma grande amplitude, já que você trabalha com muitos dados, né? Eles trabalharam com uma revisão com bastante dados. Observe que nós temos aqui uma grande modificação para melhor quando eu faço uma restauração florestal. Eles mesmos colocaram que há algumas coisas que há uns gaps ainda a ser demonstrados sobre o caso de restauração de floresta. Então, nós temos grandes modificações de taxa de filtração. Aí que entra a questão. Conservação do solo também é escolher a área para manejo. Então, áreas mais vulneráveis, nós temos que deixar essas áreas justamente para
para cultivos mais conservacionistas, que a gente está falando isso todo o curso. Tá certo, gente?